E nós vamos compreender um pouco, né, os sinônimos, antônimos, homônimos e paronônimos, né, da língua portuguesa brasileira, a complementação dos verbos, né, o uso da o uso do morfassintaxe da língua brasileira do português, tá? Vamos lá. Os sinônimos são palavras que sentido igual, né, no caso, ou aproximado em antônimos são palavras de significação, certo? Que no caso, significação de aposta. Sinonimia, palavras sinônimas apresentam sentido aproximado como os pares carro, automóveis ou remédio e medicamento. Ao considerar esse exemplo, já pode-se perceber que muitos são difíceis a ver sinônimos perfeitos, certo? E o ritmo dele. Palavras sinônimas são palavras com significados semelhantes, mas não identificados, né? Eles não são identificados. Vamos observar que casa, lar, moradia, residência e domicílio, né? São poucas vezes que usa a palavra domicílio no dia a dia, né? Claro que a gente já viu muitas vezes, embora seja sinônimo de casa. Em um texto, quando não queremos repetir várias vezes a mesma palavra, recorreremos a seus sinônimos, cujo emprego favorecerá a articulação textual. Às vezes a gente não quer repetir aquela palavra, por exemplo, casa, a gente quer botar outra, que é no caso domicílio, é um exemplo que eu estou passando para vocês. Exemplo, alfabeto, né? Abdessar, né? Abdessar. Brado, grito, clamor, extinguir, apagar, abolir, né? O uso dessas palavras que podemos mudar. A construção de grego-latino é responsável pela existência de numerosos pares de sinônimos. Exemplos: adversários e antagonistas, transuários e difano, semicírculo, né? No caso, hemicírculo, e moral e ética. Um exemplo que muda a todos constantemente. Antonimia estabelece-se entre duas palavras de significado oposto, ao contrário, com gigante e anão, ou tudo e nada, né? E também por meio de adição de prefixos a mesmo radical ou substituição desse prefixo. Observamos que dentre concedente, desconcedente, né? Lícito, ilícito, progressão, regressão, ordem, anarquia, soberba, humildade, louvar, censurar, mal, bem, né? Com o uso dessa expressão. Observamos que a autonomia pode originar-se de um prefixo no sentido oposto de um negativo. Exemplo: bem dizer e mal dizer, simpático e antipático, progredir e regredir, concórdia e discórdia, ativo e inativo, esperar e desesperar, comunista, anticomunista, simétrico e insimétrico. Observações que dão com o mesmo sentido ao uso da palavra, né? Homônimos e paronônimos, frequentemente entre dois ou mais vocabulários que estabelecem alguma forma de identidade, oposição semântica, né? Ou de semelhança gráfica e fonâmica, né? Homônimos, né? São homônimas as palavras que identificam, né? No caso, gráfica e sonorantemente, mas significado distinto, que é tratada como palavras de origem diferentes que passarão a ser escritas, pronunciadas da mesma forma determinada com o uso da língua, certo? E aí vocês vão acompanhar, vou pedir para que vocês até mesmo pesquisem, relembrem, se aprofundam mais nesse uso dos sinônimos, anônimos, paranônimos e homônimos, que é muito importante o uso dos vocabulários da língua portuguesa. Exercícios que eu botei para vocês de classe, né? O que são sinônimos, o que são antônimos, o que são paranônimos, o que são homônimos, e de exemplos, né? Do caso da lista que eu passei,
a atividade propósito, eu vou pedir para que vocês escrevam um poema de 8 estrofes contendo sinônimos, anônimos, paronônimos e homônimos. Certo? Qualquer dúvida, estarei aqui. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.